peço por gentileza a vocês alguns minutos do valioso e precioso tempo de vocês, para que vocês entendam se uma pessoa pode se livrar ou ser inocentado por um juiz em um julgamento da forma que eu irei falar com vocês através dessa parábola. Vamos lá? Faça de conta que você e seu pai foram convidados a participarem de uma reunião em uma mansão. De repente, você e seu pai se desloca até esta mansão, é recebida por uma secretária do lar, uma funcionária que abre a porta para vocês com toda educação, bom grado, convida vocês para poderem entrar e aguardar o proprietário da mansão, que logo irão atender vocês. Vocês adentram, sentam e fica no aguardo. Passando-se alguns minutos, também chega, entre aspas, outro convidado. Também entra na mansão, é recebido pela mesma funcionária do lar, a empregada, e ele senta-se no sofá, da mesma forma que você e seu pai estão sentados. Mas de repente você, mais seu pai, começa a presenciar que esta pessoa que chegou logo após vocês está com um comportamento um pouco estranho, está desinquieto, está com uma atitude muito suspeita. Esta pessoa não para quieto um só segundo. E de repente, este homem começa a movimentar-se na sala daquela mansão, daquele imóvel, e começa a mexer em alguns objetos que está na estante, no rack, na prateleira. E de repente você vira para o seu pai e diz: que camarada estranho, está com uma atitude suspeita, está mexendo em coisas que não convém. E de repente, esta pessoa que chegou logo após vocês acha uma carteira com valor significativo de dinheiro. E você e seu pai presencia a hora, o momento exato em que esta pessoa pega essa carteira, lesa essa carteira, rouba essa carteira, furta essa carteira, coloca no bolso. De repente, você e seu pai viram para esta pessoa e diz: ei, coloque essa carteira aí, guarde essa carteira aí, eu vou chamar a empregada, a secretária do lar, eu vou chamar o proprietário da mansão. E de repente, essa pessoa, mostra-se um armamento embaixo da blusa e diz: se vocês não ficarem quietos ou me entregar, eu posso tirar a vida de vocês. Você então fica quieto. Essa pessoa que furtou a carteira, passando-se alguns minutos, ela sai do ambiente e vai embora. Mas antes ela chega na porta e faz isso aqui, ó, para você e para o seu pai. Assim que esta pessoa vai embora, chega-se o proprietário da mansão, pega na mão sua, do seu pai, e diz: seja bem-vindo, seja bem-vindos. E de repente você vira para o proprietário daquela mansão e diz: moço, tenho algo muito triste para poder te falar. O senhor convidou mais alguém para poder coabitar
vi na sua casa nessa reunião? E ele diz: sim, convidei, estou aguardando. E você, mas seu pai, vira e diz: não, ele já chegou. Ele sentou, ficou desinquieto, foi ali no REC, apanhou a carteira que estava ali, colocou no bolso e foi embora. Nós iríamos gritar, nós iríamos chamar o senhor, nós iríamos comunicar, mas ele mostrou um armamento e nos calou, nos obrigou a permanecer calados. E de repente, vem-se a surpresa. O dono do imóvel diz: vocês estão julgando ele, vocês estão caluniando ele. Eu conheço ele mais de 30 anos. Ele é da minha inteira confiança. Além de vocês, creio eu, ter pego a minha carteira, roubado a minha carteira, lesado a minha carteira, vocês ainda estão fazendo outro crime, condenando o meu amigo que eu convidei para a reunião. Imagina como você já está sentindo. Imagina-se o ódio que está no seu coração. Imagina como você está se sentindo agora humilhado, você e seu filho, dentro daquela mansão. Calma, porque ainda vai ficar pior. De repente, o proprietário daquela mansão diz: se vocês não devolverem a carteira, eu levarei vocês à justiça. Vocês serão condenados e presos. E de repente, você mais seu pai vira: pode levar, pode nos conduzir, faça o que o senhor bem entender. Nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos em paz, nós estamos com Deus, nós estamos com a verdade. Pode fazer o que o senhor bem entender. E aquele homem não pensa duas vezes. Ele conduz você e seu pai até o fórum. É marcado uma audiência. Chega-se o dia da audiência e você e seu pai vai para o julgamento, aguardando-se que aquela pessoa que realmente foi o ladrão, que roubou, que lesou a carteira, também foi convidado, entre aspas, intimado, para poder estar lá, junto com você e junto com seu pai, para poder provar para a justiça, para a sociedade, que vocês são inocentes. E de repente, falta-se 5 minutos para começar a audiência, e essa outra pessoa não chega. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Essa pessoa não chega. E de repente, chegou-se a hora da audiência. E de repente, você olha para a porta mesma que você entrou com seu pai, e você nota-se que essa pessoa, o verdadeiro ladrão, não entrou. E mesmo assim começa-se a audiência. Mas antes de começar a audiência, sai de dentro do escritório do fórum, sai de dentro da salinha o juiz. E quem é o juiz do caso? Senta-se na poltrona. O juiz do caso é o mesmo ladrão que roubou, que lesou, que apanhou a carteira na mansão. É o mesmo que está sendo defendido pelo dono da mansão. E ele senta-se na cadeira de juiz, dá uma olhadinha para você e seu pai, dá uma pequena ou grande gargalhada, começa a fazer piada com o escrivão. Quanto foi o jogo de ontem do Corinthians? Que eu saí tarde da outra audiência e não pude presenciar. Eu iria assistir a partida lá no estádio e não pude ir. E de repente você e seu pai estão ali com os olhos estatalados,
olhando em direção e não acredita que a mesma pessoa que lesou, que apanhou, que roubou a carteira, é a mesma pessoa que vai te julgar. Você está me entendendo ou não? Você começa a me compreender ou não? Mas de repente ainda vai ficar pior. Você vai tomar um susto agora. Aquele homem empresário que conduziu você e seu pai lá, que acusou vocês de furto, ele vai, sai um pouco do ambiente que vocês estão, sai lá na porta, na mesma que o juiz saiu, também agora está vestido de terno e gravata, senta-se do lado do juiz e você percebe que essa pessoa que está te acusando é o promotor do caso. Não, vocês não ouviram errado não. A pessoa que apanhou a carteira é o juiz que vai julgar você e seu pai. E a pessoa que vai ali fazer os questionamentos, te acusar, o promotor é o dono da mansão que está defendendo o verdadeiro ladrão que lesou, e apanhou, e furtou, e roubou a carteira. E você olha para o juiz, o ladrão, você olha para o promotor, foi quem te acusou lá na casa. Moral da história, por que já não prendeu você e seu pai lá dentro da casa? Vocês caíram em uma cilada, vocês caíram em uma armação, algo que foi armado para você e seu pai. Que chance você vai ter de escapar dessa audiência, de sair inocentado desta audiência, você e seu pai? Me fala. Por favor, não olha para a cara dos políticos agora. Olha para o caso, para a parábola que eu estou contando. Como que vocês irão sair dali inocentados, inocentes? 101% de certeza que você e seu pai vão ser condenados pelo verdadeiro ladrão, que é o juiz que roubou a carteira na mansão, e o promotor é o dono da mansão, que já começou a te acusar antes da audiência lá dentro da mansão. Vocês estão me entendendo ou não? Praticamente, pode despedir da sua família, pode despedir da sua esposa, pode despedir dos seus filhos, pode despedir dos seus amigos, pode despedir, entre aspas, da sociedade, que vocês irão ser condenados. Vão pegar anos e anos e anos de prisão. Porventura não é algo parecido com esse que está acontecendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Agora vocês estão me entendendo? Vocês estão me compreendendo? Cadê a carteira que não estava na mão do pai e do filho? Eles não acharam a carteira, eles não acharam a prova, eles não quiseram olhar as câmeras, eles não quiseram ouvir as testemunhas, eles não deram tempo para os advogados defenderem o pai e o filho. Como que você vai escapar? Como que você vai se defender? Como que você vai sair inocentado dali? Uma arapuca, uma armadilha, não precisa de julgamento, pode condenar direto. E agora vocês começam a me entender o que o capitão Jair Messias Bolsonaro está passando e enfrentando, o que a família dele está enfrentando. Só que para finalizar, eu tenho algo para dizer para vocês. Presta atenção. Condenou, prendeu, julgou, aparentemente acabou. Mas eu quero dizer para vocês que Deus entra com o impossível quando o possível acaba. Quando o homem não pode mais fazer, quando o homem não pode mais fazer nada, Deus faz. Aí Deus levanta do trono. Aí Deus diz: pode deixar comigo.
Acabou os limites que eu estabeleci para o ser humano. Agora é a vez do meu limite entrar em ação. Agora é hora de eu estender as minhas mãos e entrar com a providência. Porque eu sou Deus da verdadeira justiça. Eu sou Deus que estou no controle. Eu sou Deus que estou vendo, visualizando e presenciando toda a injustiça na face da terra. Agora eu vou agir. E Deus começa a entrar em ação. É por isso que eu disse nos outros vídeos que é agora que Deus levantou do trono. É agora que Deus mandou preparar o seu carro para poder descer na terra. É agora que Deus vai entrar em ação para poder defender, para poder inocentar, mostrar a inocência do presidente Jair Messias Bolsonaro. Você queira ou não queira, os juízes da terra queira ou não queira, o promotor queira ou não queira, a última palavra é de Deus. Você está me entendendo ou não? Você sairia desse julgamento aí inocentado? Teria cabimento de você sair inocentado dessa audiência aonde? Você está entendendo que a coisa é séria? Mas para finalizar, Deus está do lado sim do capitão. E nós, patriotas? Cadê o patriotismo? Será que nós estamos ainda do lado do capitão? Será o que eu e você está fazendo agora para poder defender o capitão Jair Messias Bolsonaro? Porque toda a sociedade, até mesmo quem acusa, sabe que ele é inocente. Você está me entendendo ou não? Quantas e quantas vezes muitos entrou dentro de casa, virou para a esposa ou virou para o esposo e falou assim: eu não gosto de Jair Messias Bolsonaro, eu não gosto da família Bolsonaro, ele está sendo condenado, eu sei que ele é inocente. Você está me entendendo? Eu sei que ele é inocente, eu sei que ele não tem culpa de nada, mas eu quero que ele sofra, eu quero que ele sofra, eu quero que ele fique preso, eu quero que ele seja condenado. E se fosse seu pai? E se fosse seu irmão? E se fosse alguém da sua família? Aí você pode me dizer: Rocha, poderia prender. Não esqueça que nós estamos falando se fosse alguém da sua família que fosse inocente, como o capitão Jair Messias Bolsonaro é. E como é que eu posso fazer e falar isso com propriedade? Porque não tiveram prova, não tiveram imagens, não pegaram ele com a carteira, não mostraram as câmeras. E quem acusou ele? Quem foi o juiz que acusou o pai e o filho? Foi o mesmo que apanhou a carteira na mansão. Quem acusou? O promotor, que era o dono da mansão, que estava do lado do amigo que foi o ladrão. Mas para concluir, Deus não gosta de injustiça, não é a favor de injustiça. É por isso que a gente tem a certeza, a convicção que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai sair pelas portas da frente de cabeça erguida. E todos que julgaram, todos que condenaram, todos que levantaram falsos testemunhos, todos que julgaram, vão ter que aplaudir a vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. É por isso que ele diz, como salmista: peço ao Senhor que não mate os meus inimigos, mas que eles fiquem de pé para aplaudir a minha vitória que está vindo aí. Agora, faça o seu julgamento. Analise a parábola. Veja se eu estou puxando o saco ou se eu estou defendendo. Vê se não foi assim que praticamente aconteceu. Tire as suas próprias conclusões agora. Faça a sua narrativa em relação a isso. Você vai levar esse pecado na sua vida também? Você vai levar por causa de medo? Sabendo que não é a verdade?
Sai fora disso. Não entra nisso. Não queira ser punido por Deus por causa disso. Mesmo que alguém fique com raiva de você, sai desse barco. Ele está furado. A última palavra é do Senhor, patriotas. A última palavra é do Senhor, autoridades terrenas. STF. A última palavra é de Deus. Para resumir e finalizar, lembra de Davi? Lembra que quando Davi pegou Betseba, a mulher do soldado fiel que ele tinha, Urias, um soldado que dava a vida pelo rei, que dava a vida pela nação. E ele, para poder resumirmos, mandou matar Urias para poder ficar com a esposa de Urias. Você lembra dessa passagem bíblica? Você lembra o final? Ele achou que ninguém estava vendo. Ele achou que ele era o bam. Quando de repente, quem chega lá? Natã. E conta a parábola. Um viajante rico tinha muitas ovelhas e gados. Um dia ele foi visitar um homem pobre que tinha uma ovelhinha só, que dormia na cama com ele, que ele alimentava e tratava essa ovelhinha como filha. De repente, esse viajante rico chegou e, ao invés de pegar uma ovelha, que era muitas do seu rebanho, ou um gado, e matar e preparar para poder se alimentar, ele pegou a única ovelhinha que este homem tinha, o pobre, e matou e preparou para ele comer. E Natã perguntou para o rei Davi: e aí, o que o Senhor me diz dessa história? Davi diz: este homem é digno de morte. Me mostra quem é ele. Eu irei atrás dele agora. E pela ovelha ele vai ter que retribuir quadruplicado, 4 vezes mais. E Natã diz: este homem é o Senhor. Essa injustiça quem fez foi o Senhor. Essa condenação quem fez foi o Senhor. Foi o Senhor que julgou. Foi o Senhor que tirou a vida do seu soldado fiel para poder ficar com a esposa dele. Só que algo aconteceu na vida de Davi. Davi reconheceu seu erro. Davi se curvou. Davi se humilhou. Davi se humilhou. Tenha misericórdia de mim, Deus, segundo a sua benignidade. Apaga todas as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço o meu erro e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja puro quando falares, quando me julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que tu ama a verdade no íntimo, e no oculto fazes-me conhecer a tua misericórdia. Lava-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que goze, regozije os ossos que tu tem quebrantado. Apaga de mim todos os meus pecados. E devido a esse reconhecimento, o Salmo de número 51, Davi foi inocentado. Errou, mas reconheceu o seu erro. Que pena que muitos não estão reconhecendo o seu erro. Mas com reconhecimento ou sem reconhecimento, Deus vai entrar com a providência. Deus vai pegar. Deus já está vindo. E outra coisa para finalizar que eu quero falar com vocês. Presta atenção.
Presta atenção. Vocês com certeza estão percebendo o que está acontecendo. O PT, ele está cercando não só a política, mas também a justiça. O ministro Flávio Dino já está lá. Quem colocou ele lá? Lula. O Zanin já está lá. Quem era ele? Advogado do Lula. Agora está chegando o Jorge Messias. Indicado por quem? Pelo Lula. E aí? Como que é que nós vamos vencer desta forma? Somente Deus. Somente o patriotismo. Somente vocês, patriotas. Somente nós. E Deus primeiramente. Para poder vencer o que está acontecendo no nosso Brasil e na nossa nação. A política. O STF. Todos cercados por indicação do Luiz Inácio Lula da Silva. E assim como eu contei no começo, na parábola, se o juiz, se o promotor, já vem com a decisão formada de acusar o pai e o filho, como é que eles vão ser inocentados? Ou seja, é agora que Deus vai entrar em ação. É agora que Deus vai agir. O presidente Jair Messias Bolsonaro está irreconhecível. Esse homem está andando à base de remédio. Esse homem está pisando alto. Não estamos nem conhecendo mais quem é o capitão. Olha as últimas imagens para você ver. Será que nós vamos esperar o capitão Jair Messias Bolsonaro, falecer? Depois não adianta mais. Não adianta fazer estátua, colocar o nome dele, dizer faleceu, mas foi um grande presidente. Não vai adiantar mais. Ele não vai estar mais aqui. Redobre as suas orações. Multiplique as suas orações. Entregue ele diretamente nas mãos de Deus. E lembrem do que eu falei no último vídeo. Oração. Orar e agir. E tenha fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Estamos juntos, capitão Bolsonaro. Estamos juntos, família Bolsonaro. Estamos juntos, patriotas. Vamos exercer o patriotismo. Estamos juntos, nação brasileira. Eu sou pequenininho, mas Deus é grande. Eu não posso mais fazer, mas Deus faz. Eu não posso agir, mas Deus pode. Que Deus abençoe. Pode levantar da poltrona, pode tirar o seu cinto. E agora você tem a reflexão que eu te pedi no começo. Obrigado por ter me dado esses minutos. E agora, você julgue ou você condene o capitão. Está nas suas mãos. Amém.